ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidas nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes ou por um verdadeiro provérbio que se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojadouro de lama. Curva a tua cabeça. Ó Deus, a voz é do homem, mas a palavra ela é tua. E que o mesmo Espírito Santo que estava atuando ao meio dos louvores, da adoração, esse mesmo Espírito venha abrir a mente de cada um e que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa se revelar aos nossos corações nessa noite. Fala conosco pela tua palavra, Pai, eu te peço, em o nome de Jesus, amém? Irmãos, durante o louvor, durante o culto, eu comecei a meditar no culto de domingo passado. Como a presença de Deus foi manifesta nos louvores, na palavra, e o espírito da profecia se fez presente, o Senhor falando aos nossos corações. E o Espírito Santo me fez a lembrar da palavra acorda, acorda, acorda ou acordai. Porque as pessoas, às vezes estão dentro da igreja, mas está no sono da indolência. Sabe, Deus fala através da palavra, Deus fala através de uma revelação, de uma profecia. Deus, ele se revela de diversas formas, mas as pessoas, irmãos, elas não conseguem guardar no coração. Eu creio que talvez a maioria que aqui está, talvez até se esqueceram de como foi o culto na qual o Senhor se manifestar aqui. Foi o culto, acho que retrasado, né? No culto de Santa Ceia. O que me chamou a atenção foi o espírito da profecia. Porque quase você não vê hoje mais o Espírito de Deus se manifestar em profecia à igreja. E eu glorifico a Deus, que Deus ainda fala aqui neste lugar. Sabe, meu amado, nós devemos guardar tudo aquilo que vem de Deus nos nossos corações. Às vezes você consegue guardar a raiva de alguém, consegue guardar o rancor, guardar a ira. Às vezes uma palavra que te feriu, você consegue guardar ela, você guarda e ainda te traz lembrança. Mas tudo aquilo que Deus tem falado, Deus tem se revelado, às vezes as pessoas não conseguem guardar, não conseguem deixar no seu coração aquilo que Deus tem lhe revelado. Hoje pela manhã nós estamos estudando a revista da Escola Bíblica Dominical, né? Paulo escrevendo aos Filipenses. E eu estava até comentando com o Vitor, de como 23 anos que eu aceitei a Cristo, e há uns 22 anos eu acho que eu prego, e como o Espírito de Deus a cada dia ele traz uma nova revelação. Não estou saindo do texto que foi lido, você vai entender. Sabe, lá no livro de Gênesis, tudo que Deus criou perfeito, Ele fez perfeito. Ele fez perfeito e achou que era bom. Então, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, Ele mesmo diz, façamos um homem. Quando fala do homem, fala também da mulher. Façamos um homem a nossa imagem, a nossa semelhança.
E o apóstolo Paulo, ele queria trazer aos filipenses, queria mostrar aos filipenses, que não basta dizer ser crente, não basta estar dentro de uma igreja. Servir a Deus é ter a sua natureza humana tirada. Porque a natureza humana ela é diabólica, ela é sagaz, é cheia de maldade. Quando Deus falou, façamos um homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos um homem a nossa imagem. Deus não falou a minha imagem. Pai, Filho e Espírito Santo, a nossa imagem, a nossa semelhança. Estava falando da natureza divina, da santidade. Adão, ele tinha uma comunhão tremenda com Deus. Ele passeava no jardim com Deus. Ele via Deus, conversava com Deus. Mas enfim, a mulher deu ouvido ao diabo, e ele deu ouvido à mulher, e ambos pecaram. Todos conhecem a história, os dois pecaram. A partir do momento que eles pecaram, eles perderam a natureza divina. Eles perderam, né? Deus, quando criou Adão e criou Eva, e todo o restante, ele fez perfeito. Não fez um homem imperfeito, fez perfeito. Fez um homem para adorar a Ele, para servir a Ele, para estar na presença dEle. O pecado afastou o homem de Deus. Por causa do pecado, Deus teve que tirar, teve que expulsar tanto Adão como Eva de dentro do jardim. O pecado também acabou atingindo a natureza animal. Será que os animais eram carnívoros? Será que os animais eram como é no dia de hoje? Toda a natureza, tanto a animal, a natureza que era divina foi tirada, e agora vem a natureza humana. E nós falamos sobre isso hoje de manhã. Então Deus, Ele tentou de toda forma, trazer o homem de volta a Ele. De toda forma Ele tentou colocar de novo no homem a natureza divina. Mas a natureza do diabo, a natureza diabólica, a natureza carnal, é uma natureza tão ruim, tão mal. Nós vamos chegando até o tempo de Noé. Deus olha do céu. Ninguém lembrava mais de Deus. Ninguém queria saber de Deus. A terra, o sangue estava sendo derramado sobre a terra. A violência tinha aumentado. O pecado era tão terrível, que Deus resolveu acabar com a raça humana. Mas no meio de toda aquela multidão achou graça em Noé. E a família de Noé só foi salva por causa de Noé. A Bíblia não diz que Deus achou graça na família, diz que Deus achou graça em Noé. E os filhos, a família de Noé foram salvas. Mas enfim, aquelas pessoas que não ouviram a voz de Deus através da boca de Noé, debocharam de Noé, riram de Noé, todos eles pereceram. Todos eles pereceram. Tiveram a última chance e lançaram aquela chance, aquela oportunidade que Deus estava dando, eles lançaram fora. Aquele povo pereceu. Mas mesmo Noé, Deus tendo achado graça em Noé, Noé ainda tinha natureza humana. A natureza pecaminosa estava em Noé, estava nos filhos de Noé, nas noras de Noé. E assim, o mundo de novo, nós vemos que o planeta Terra voltou de novo a ser habitado. Começou a se multiplicar. Os homens, as mulheres, o ser humano se multiplicou sobre a Terra. E a cada dia mais ficando pior, um dia após outro pior. Nós vemos que depois do dilúvio, depois que o planeta Terra agora estava
habitado pelos homens novamente. Estava igual ao tempo de Noé, ou pior do que o tempo de Noé. Você olha lá Sodoma e Gomorra. Por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Porque ali não tinha ninguém ali que tinha mais a natureza divina. Homem dormia com homem, mulher dormia com mulher, se fazia até sexo com animais, sacrifício a demônios, a idolatria imperava na cidade. O povo não queria nem saber quem era Deus. E Deus achou graça em Abraão. E por causa da intercessão, da oração de Abraão, Ló, e juntamente com a sua família, foi tirado de dentro daquela cidade. Sendo que a mulher, Deus falou, olha, não é para olhar para trás, saia de Sodoma, de Gomorra, fuja para as campinas, fuja para a tua vida e não olha para trás. A mulher resolveu, olhou para trás e perdeu sua vida. Era o pecado, abominação aos olhos de Deus. Por que era abominação aos olhos de Deus? Porque quando Deus criou o homem, criou a mulher. Não criou a mulher para dormir com mulher, não criou o homem para dormir com homem. Não criou o ser humano para abominação, para pecar contra a natureza divina. Eles estavam pecando contra a natureza divina, pecando contra a criação, pecando contra tudo aquilo que Deus criou e criou perfeito. Abominação aos olhos de Deus. E Deus o destruiu. E por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Já para deixar exemplo para os tempos atuais. Eu estava falando hoje de manhã, nós pregamos que Deus é amor, Deus é misericórdia, nós pregamos a graça de Deus, mas nunca se esquecer que Deus também é juízo. Sabe, Deus levantou juízes, através dos juízes tentar trazer o povo para Ele, para tentar consertar as coisas, tentar colocar novamente no homem a natureza divina. Deus levantou juízes, Deus levantou profetas, Deus levantou sacerdotes, não havia sacerdotes, Deus levantou sacerdotes. E de nada adiantou. Os próprios homens que viviam no templo eram os que mais pecavam, eram os que mais desobedeciam às leis. Deus criou leis, não foi só os 10 mandamentos. Foi muitas leis criadas por Deus. Deus tentou através das leis. Ou você anda na lei, ou você vai morrer e vai perecer. Mas quantos conseguiram obedecer à lei? Quantos conseguiram viver a lei? Mas lá em Gênesis 3,15, ele já tinha deixado uma palavra, que da mulher nasceria semente que esmagaria a cabeça da serpente. Davi profetizou sobre Jesus. Isaías foi o profeta messiânico que mais falou de Jesus. Os profetas profetizaram a respeito de Jesus. Destruir o ser humano, como destruiu no tempo de Noé, de nada adiantou, porque nasceu uma raça depois pior. Como diz João Batista à beira do rio, pregando arrependimento, raça de víboras. As pessoas que andavam segundo os seus deleites, segundo o seu coração, segundo os seus pensamentos. Pessoas que não queriam estar no querer de Deus, mas no seu próprio querer. Aí Jesus, que está o mesmo que estava lá na criação, o mesmo que disse assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Está falando de santidade, não é porque o seu rosto parece com o rosto de Deus, não é pelas suas pernas, pelos teus braços, não é pelo seu corpo físico. Aqui está falando de natureza espiritual, está falando de santidade, tanto que a Bíblia diz que sem santificação do corpo, da alma e do espírito, ninguém vê a Deus. Hoje, irmãos, as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Pessoas que às vezes, eu disse aqui que tempo de igreja não quer dizer que você está salvo. Não adianta, você pode ter 10, 20 anos de igreja.
O que importa é que você realmente queira ter condição de poder dizer: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, quer dizer, eu tenho a natureza de Cristo. E a natureza de Cristo em nossas vidas, ninguém vai mudar de hoje para amanhã. Mas hoje você muda uma coisa, amanhã você muda outra. Devagarinho, a natureza pecaminosa vai sendo retirada de você. E a natureza de Cristo, ela vai vivificando na tua vida. Mas tem gente que gosta da natureza humana pecaminosa. Jesus, ele se despiu da sua glória. Ele se despiu da sua glória. Nasceu de um ventre de uma mulher como homem. Só que Jesus, como homem, ele não nasceu com natureza humana, não tinha pecado. Ele se despiu da sua glória, mas sendo homem, ele tinha a natureza divina. E com a sua natureza divina, por que ele sendo homem, ele tinha natureza divina? Para mostrar para a humanidade que tem jeito sim. A humanidade pode ter de volta aquilo que ela perdeu, que é a natureza divina. Jesus, ele não veio só para morrer em uma cruz, para ressuscitar ao terceiro dia. Ele não veio só para te salvar. Ele veio para trazer de volta aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden, que é a natureza de Deus. A natureza de Deus, a natureza divina. Sabe quando nós temos a natureza de Deus, a natureza divina, você tem sede pelas coisas de Deus. Você consegue resistir ao diabo. Você consegue vencer os problemas, vencer as lutas, passar pelas adversidades. Ele era Deus, mas não demonstrou. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas você não acha escrito no Novo Testamento ele batendo no peito e dizendo: eu sou Deus. Quando Satanás, lá no deserto, chegou até ele e disse: ei, está vendo todos esses reinos? É tudo meu. Se você se prostrar diante de mim, tudo isso que você está vendo eu vou dar para você, vai ser seu. Jesus, por ele ter estado lá na criação de todas as coisas, por ser o Filho de Deus, e por ser Deus, ele podia bater no peito e dizer: Satanás, eu te conheço, sei quem você é, e você sabe que eu também sou Deus. Estou no corpo de homem, mas sou Deus. É você que tem que me adorar. Jesus não fez isso. Ele sempre se humilhou e sempre exaltou o Pai. Ele abre a boca e diz: Satanás, está escrito, somente a Deus adorará, e somente a Ele prestará culto. Isso é natureza divina. Quem tem a natureza divina nunca quer aparecer. Quem tem a natureza divina aprende a se humilhar. Porque Deus abate o soberbo, mas Ele exalta aquele que é humilde. Tudo que Jesus fez foi exaltando o Pai e diminuindo a si mesmo. Mesmo sendo Deus, levou bofetadas, carregou uma cruz pesada, foi humilhado pelos homens, foi pendurado de uma cruz, sentiu as dores. Ele sendo Deus, ele sentiu a dor, ele sentiu o frio, ele sentiu calor, ele sentiu sede, ele sentiu fome, sentiu tristeza, sentiu agonia, abandono. Ele sentiu tudo isso para poder, como homem, te entender. Mas ele passando por tudo isso, tudo para trazer de volta o homem à presença de Deus, e ser restaurado no homem essa natureza divina. Eu fiz alguns comentários aqui, eu senti de Deus dar algumas pinceladas, sabe, porque a natureza do homem, e o diabo ajuda também,
O diabo não quer que você aprenda a palavra. O diabo não quer que você ora. Por que tem crente que não gosta de culto de oração? Não é porque ele não gosta, é a natureza diabólica que está nele. O diabo não quer que ele ora. Se ele tivesse a natureza divina, ele queria orar, 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 orar. Se ele tivesse a natureza divina, ele queria estar sempre lendo a Bíblia, lendo a palavra. Passa horas de frente à televisão, horas na frente de um computador, horas fazendo outra coisa, aquilo que lhe interessa, que lhe agrada. Mas não quer. Hoje é difícil você ver alguém lendo a Bíblia, é muito difícil. Você vê a pessoa parar para poder ler, não ler um versículo do versículo, não é ler a Bíblia, é meditar a palavra de Deus. Então a natureza divina, uns comentários que eu fiz aqui também, natureza divina. Jesus lá em Lucas 7,13 disse assim, ó, e tendo ele íntima compaixão, a mulher ia sepultando o filho, chorando, desesperada. E ele teve íntima compaixão e lhe disse, mulher, não chores. Sabe, a natureza divina, você tem compaixão. O que é ter íntima compaixão? É você sentir a dor do próximo, é você sofrer com aquele que chora, você chorar com aquele que chora, sofrer com aquele que sofre. Você sentir a dor do próximo. E já quem tem a natureza humana, ele não tem compaixão, ele sente dó, ele sente pena. Porque isso aí está na carne, é uma coisa carnal. Falei até que sobre amor também, a diferença de amor para paixão. Sabe, o marido é apaixonado pela mulher, o namorado pela namorada. É paixão, não é amor, porque é amor mesmo, o amor verdadeiro é o amor de Deus. Porque o amor verdadeiro, ele está na natureza espiritual, na natureza divina. Esse é o amor verdadeiro. Aí eu falo assim, às vezes tem pessoas que falam, eu te amo, e não ama nada, irmãos. Quanto marido que diz que ama a mulher e trai a mulher? Quantas mulheres que diz que ama o marido e anda de olho em outro homem? Quantos que diz que se ama e andam um se ofendendo o outro? E vive uma vida miserável, uma vida que é um inferno. Porque não é amor. Às vezes é uma paixão. A paixão é carne. E por ser carne, ela acaba sendo o quê? Natureza humana. Tudo aquilo que é carnal faz parte da natureza humana e acaba se tornando maligno. Você vê que na natureza humana a pessoa tem ódio, a pessoa tem rancor, tem ira, tem raiva. A natureza humana, ela é ruim, ela não presta. E Deus, irmãos, sabe, eu estava meditando na minha casa, porque Deus poderia simplesmente destruir a raça humana e restaurar esse mundo. Mas não, ele fez o quê? Uma cidade. Lá no céu tem uma cidade chamada Nova Jerusalém. Uma cidade. Para quê? Uma cidade se tem o planeta Terra. Para que aquela cidade? Eu fui arrebatado em espírito 3 vezes. E nas 3 vezes eu não lembrei que tinha esposa, que tinha filho. E quando chegou a hora de eu voltar, eu não queria voltar. Eu queria continuar lá. A minha alma, o meu espírito queria ficar lá. Eu queria ficar lá com Deus. Porque quando você está na dimensão do espírito, quando você está no mundo espiritual, nada que está ligado à tua carne, essa natureza porca, imunda, você não lembra de nada disso. Você não lembra de nada. É por isso que tem a nova cidade santa, a nova Jerusalém. Sabe, é um novo nome. A Bíblia diz é um novo céu, uma nova terra. É um novo nome, é uma nova vida. Então Deus, ele está te preparando aqui. Deus, ele quer que você se prepare aqui. Hoje ele bota um pouquinho da natureza dele em você. Amanhã ele coloca mais um pouquinho. Não é de um dia para o outro. A cada dia que você buscar, a cada dia que você se dedicar, a cada dia que você botar a tua vida no altar, Deus vai colocando de volta, aleluia. Vai consertando, aleluia. Vai colocando de volta aquilo que foi tirado. Aquilo que Satanás tirou
Deus ele vai colocando de volta. Ele vai mudando a tua vida. Sabe, quando nós temos a natureza divina, às vezes você não precisa... É claro que nós temos que evangelizar, nós temos que apregoar. Mas se você sair para evangelizar, para apregoar, se você não tiver a natureza divina, não vai servir de nada. Você vai convidar alguém para vir à igreja. Quando você virar as costas, ela vai dizer: o que eu vou fazer na igreja? Ela está lá tanto tempo e não mudou. O que eu vou fazer na igreja? Se aquilo ali for crente, o diabo também é crente e vai para o céu junto com ela. A natureza humana... Muitas das vezes, irmãos, Jesus disse assim, pelos frutos os conhecereis. Existem os frutos da carne e o fruto do Espírito. Só produz fruto espiritual aquele que procura ter natureza divina. Aí tem um crente que pula, sapateia, luta karatê, canta muito, prega muito, até balança o auditório. Aí Jesus disse: ei, mas naquele dia muitos vão dizer: Senhor, expulsei demônio, curei enfermo, eu preguei, revelei, profetizei. Apartai de mim, filho do cão, porque eu não te conheço. Apartai de mim, maldito. Por quê? Porque tanto tempo dentro da igreja, tanto tempo ouvindo a palavra, mas sempre quis continuar do mesmo jeito, na natureza diabólica, na natureza carnal. Sabe, irmão? Eu conheço cada membro aqui da igreja. Eu estava lembrando, Franco. Vocês foram para o retiro, acho que é a primeira vez, lá em Itabira, não é, José? Os jovens vieram de lá fogo puro. Depois foram para o retiro da igreja Shalom. Ih, irmão, vieram de lá, crente dragão, cuspindo fogo. E cadê o fogo? Está onde esse fogo? Cadê, irmãos? Sabe, o tanto que eu ensino aqui na igreja não é falta de ensinar, não. Eu já falei, eu ensino, mas eu não exijo. Porque se você for fazer alguma coisa debaixo de exigência, Deus não vai aceitar. Você está perdido do mesmo jeito. Mas eu ensino, e eu olho para cada um que eu conheço, daqui da igreja, que é membro da igreja. Eu falo assim, meu Deus, tem até uns que eu cheguei até a pensar, por esse eu boto a mão no fogo, mas hoje se eu botar minha mão queima. Tem uns que eu apostei, não, aquilo ali vai ser uma bênção, vai ser uma varoa cheia de Deus, acabou, irmãos. Hoje as coisas pequenininhas, simples, as pessoas não conseguem obedecer. Sabe? Coisa simples, pequena, e a pessoa não consegue obedecer. Aí passa por cima do pastor, passa por cima da norma da igreja, e passa por cima de Deus. Aprende na quinta, aprende no domingo, aprende nos cultos da noite. Mas pega toda a palavra de Deus e joga no vaso e dá descarga, porque não mudou, ainda continua com essa natureza diabólica. Se você aceitou a Jesus e quer viver do seu jeito, da sua forma, se você não tem interesse de servir a Deus, rasga a tua Bíblia e vai para as quintas dos infernos. Nem para Macumba você não vai, porque já é do diabo mesmo, vai servir a ele. Agora, se você aceitou Jesus e quer ir para o céu, quer andar em novidade de vida, começa a cair em si, não espere ninguém chegar até você para falar, porque você conhece a verdade. Você não consegue se libertar porque você não quer. Muda! Começa a mudar você mesmo. Eu não posso entrar dentro de você e te mudar. Eu não posso enfiar Jesus na sua goela abaixo. É você que tem que cair em si. Você não, eu ouvi essa palavra lá na igreja. Eu preciso me acertar nisso aqui. Eu ouvi Deus falar assim. Eu preciso me acertar nisso aqui. A pessoa tem que cair em si. Não preciso chegar até a pessoa e falar, você está errado nisso, está errado naquilo. Ela sabe. As pessoas hoje sabem, irmãos, conhecem.
Talvez você está até assustado, né? Só você não vê um glória a Deus, não vê um aleluia. Porque a palavra, sabe, uma vez Jesus deu uma palavra dura para os discípulos. Alguns deles pegou a trouxinha, caiu fora, foi embora. E Jesus chegou para Pedro e perguntou: e você não vai também não? Para onde eu vou, Senhor, se só tu tem palavra de vida eterna? Irmão, Jesus está voltando. Sabe, igreja. Tem pessoas que estão fazendo a igreja igual a igreja está parecendo hoje o shopping. Vou tomar meu banho, vou me arrumar para ir no shopping. Eu vou tomar meu banho e vou me arrumar para ir passear lá na orla de Camburi. Igreja está virando lugar de atração. Igreja está virando lugar de passeio. Igreja não é mais lugar de pessoa de compromisso. Deus quer levantar nesses últimos dias homens e mulheres compromissadas com Ele. Para fazer a diferença. Talvez você não vai dar um panfleto, mas alguém vai chegar e vai dizer: olha, eu estou vendo Deus na tua vida, eu preciso mudar a minha vida, como a tua foi mudada. Aí você vai abrir a boca e vai dizer: porque quando você me conhecia, eu tinha uma natureza humana, pecadora, uma natureza rebelde. Agora Deus, aos poucos, está colocando nele a natureza divina. Agora eu estou andando em novidade de vida. Aleluia. Sabe, cada um de nós, se você olhar para mim, você vai encontrar um monte de defeito em mim. Eu não sou nenhum santão. Já falei que a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Se eu falar para você que não tem pecado, eu sou mentiroso. Eu não sou melhor do que você em nada. Inclusive, irmãos, isso que eu estou pregando aqui, na direção de Deus para você, se eu não viver isso aqui, a cobrança é o dobro da tua. Deus vai cobrar o dobro da minha vida. Porque eu tenho que pregar e viver aquilo que eu prego. Deus, Ele quer que nós caímos em si. Enfim, Jesus, Ele veio fazer aquilo que as leis não conseguiram fazer. Ele veio fazer aquilo que os profetas não conseguiram, aquilo que os juízes não conseguiram. Ele veio fazer aquilo que ninguém conseguiu. Que é trazer de volta a essência da glória de Deus nas nossas vidas. E eu preciso, irmãos, eu quero. Eu sou cheio de falhas, eu sou cheio de erros. Eu não sou melhor do que você em nada. Mas eu preciso que Deus a cada dia coloque essa natureza divina dentro de mim. Aí a nossa comunhão aumenta. Tem pessoas que às vezes ela vem à igreja, sabe, na hora do louvor, 4, 5, 6 está adorando a Deus. O restante canta por cantar, outros nem cantam. Dependendo da mensagem, ele fica doido para o culto acabar, para ir para a pizzaria, para ir, sei lá, passear e bater pé. Ele fica doido, o pastor está falando demais. Essa mensagem não acaba. As pessoas não têm prazer, vem à igreja por vir. E as pessoas acostumam. 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. Antes que a lâmpada que estava no templo onde estava a arca se apagasse. Por que precisou escrever tudo isso? Antes que a lâmpada que estava no templo onde estava a arca, por que não só escreveu antes que a lâmpada se apagasse? Antes que a lâmpada que estava no templo onde estava a arca se apagasse, Deus chamou a Samuel. O sacerdote já não ouvia Deus, já estava cego, tanto espiritualmente como físico. Não tinha mais aquela mesma comunhão com Deus. Os filhos faziam misérias dentro do templo. Ele acoitava
aceitava o erro, ele aceitava o pecado. A nação estava longe de Deus, afastada de Deus. Deus já não se manifestava mais. E quando Deus olhou para Samuel, você é esse aí que eu vou levantar. E Deus chamou a primeira vez, ele não entendeu o chamado de Deus, pensou até que era o cego lá, o frágil, que estava chamando ele. Eli, chegou, está me chamando? Não, não te chamei. Ouviu pela segunda vez, pela terceira vez, ele foi entender. O próprio sacerdote disse: olha, se te chamar novamente, responda: eis-me aqui. Fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Você não está dentro de uma igreja à toa, não. Você não veio aqui passear, bater perna, andar à toa. Você está aqui porque tem o projeto de Deus na tua vida. Você não é um João ninguém. Deus quer tirar de dentro de mim, de dentro de você, tudo aquilo que Satanás plantou desde a época de Adão. Deus quer fazer de cada um de nós nova criatura. Mas é necessário que toda vez que Deus falar, você abrir a tua boca e falar: eis-me aqui. Quando Deus falar aquilo que te agrada, eis-me aqui. Mas quando Deus falar aquilo que não te agrada, aquilo que não te satisfaz, talvez até aquilo que te entristece, mesmo assim você vai abrir a boca e dizer: estou aqui para te servir, eis-me aqui. Amém? E se Jesus tivesse já voltado, meu amado? Será que eu tinha subido? Será que você tinha subido? O que você está fazendo? Eu sou crente, né? Tem uns que... eu sou crente. Tem igreja aí com 2, 3 mil membros. Tem igreja que os pastores nem conhecem as ovelhas, tanto membro que tem. Aí fala com... Eu já vi pessoas falar com tanto orgulho, né? Orgulho. Mas pela igreja ser grande, ser chique e ter muitos membros. Eu sou da igreja, fala até com pose, né? Eu sou da igreja do pastor fulano, sou de lá. Muitos carros parados na frente, pessoas às vezes de posição. Enche o peito para falar: eu sou da igreja tal. Não, minha amada, a gente tem que encher o peito e falar: eu sou de Jesus. E Jesus é meu. Eu sou de Jesus, não carrego placa de igreja na minha testa. Eu carrego Jesus dentro de mim, na minha vida, no meu coração. Por onde eu passar, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a natureza de Cristo, aleluia! A natureza de Cristo, a natureza espiritual. A natureza que desde a criação foi colocada no homem por Deus. É por isso que tem um novo céu, uma nova terra, uma nova vida. Porque a natureza pecaminosa vai ficar para lá. Quando você vê que o nosso corpo é um corpo pecaminoso. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois aqueles que estiverem mortos, subirão, ambos juntos subirão para encontrar com o Senhor nos ares. Aí já não é mais um corpo com a natureza humana, é um corpo espiritual com uma natureza espiritual, indo ao encontro de Deus para habitar numa cidade onde aqueles que ali irão habitar, a natureza não tem mais nada a ver com essa natureza diabólica. Você entendeu a palavra? Pastor, você leu lá no texto e ainda não falou. Aleluias. Sabe? Você pega... Aqui Pedro está falando de natureza. Cada animal tem a sua natureza. A natureza do cão, ele come, e quando ele está passando mal, tem uns que vai lá, come um capim, come um negócio lá, e daqui a pouco bota para fora, vomita. É um negócio que fez mal para ele. Eu já vi um cachorro gemendo de dor, com dor.
Daqui a pouco ele começou a botar para fora um monte de porcaria. E era aquilo que estava fazendo ele ficar mal. Quando ele estava melhor, ele levantou e foi lá e comeu aquela porcaria de novo que estava fazendo mal para ele. Ele comeu. Como um cão que volta ao seu próprio vômito. Aquele que ouve a palavra de Deus, não obedece a palavra de Deus, ainda continua nessa natureza miserável, pecaminosa, segundo os seus deleites e seus corações. Aí entra para a igreja, sai da igreja, é o cão que volta ao seu próprio vômito. Tudo aquilo que lhe fazia mal, tudo aquilo que não prestava, foi tirado de dentro dele. Mas a natureza do cão é comer o seu vômito. Você pega o porco, dá um banho nele de sabão de coco, passa um sabonete, um shampoo, passa um perfume e solta ele. A primeira coisa que ele vai procurar é a lama. Era isso que o Espírito de Deus queria falar através da vida de Pedro. Pedro dizendo, é como o porco que depois de lavado volta o despojador, volta a lama. E porco gosta de lama e gosta de lavagem. Você lava o porco, dá um banho nele, passa o perfume, você não vai dar lavagem para ele. Você vai querer dar uma comida saudável. Ele pode até comer comida saudável, mas a natureza dele é comer porcaria. É a natureza nojenta. É os dois tipos de pessoa. É o que tem natureza de cão e natureza de porco que está dentro da igreja. Sabe, é lavado pelo sangue de Cristo. É passado o perfume do Espírito. Sabe, quando Deus começa a preparar, ele foge da presença de Deus e volta para a lama, volta para a lavagem novamente. Deus trata, tira tudo aquilo que estava lhe fazendo mal, e ele vai e volta para cometer as mesmas atrocidades, o mesmo pecado, cometer o mesmo mal. E Deus, ele quer mudar a nossa natureza. Amém? Ele quer mudar a sua natureza. Então é melhor você não conhecer a palavra, porque se você conhece e não obedece, o juízo vai ser muito ruim para você. Eu conheço um monte de gente, eu já tive evangelizando a pessoa, eu sei quem é Jesus. Eu sou religioso, meus pais são religiosos, eu conheço Jesus. Conheço Jesus bebendo, fumando, mentindo, adulterando, enganando, dando pernada até no diabo. Eu conheço Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso, e nele não está a verdade. Então quem diz que conhece a Cristo, mas não guarda a palavra dele, é mentiroso. Porque o pai da mentira está na vida dele. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 12, no versículo 48, o próprio Jesus diz: Quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem que o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará. Então é por isso que é melhor não conhecer, porque você vai ser julgado pela própria palavra que você conheceu. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Então, meu amigo, não queira se espelhar em ninguém, seja você mesmo. Tem um ditado que diz que quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Seja você mesmo, obedeça a Deus, faça o melhor para Deus, sabe? Se você prega é para a glória de Deus, se você canta é para a glória de Deus, se você está aqui no grupo de jovens, é para a glória de Deus. Eu estou no grupo, não, você está ali para adorar a Deus, para adorar a Deus. Se você não quer ficar, você chega e fala, eu não quero, é um direito seu. Mas se você quer, então não cante por cantar, não perca os ensaios, esteja presente em tudo aquilo que está ligado a Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então vamos tirar de dentro de nós essa natureza pecaminosa, essa natureza diabólica. Sabe, a natureza humana, ela traz, irmãos, é tanta porcaria que o diabo coloca dentro da natureza humana, no ser humano,
sabe, que afasta de Deus, faz a pessoa ficar distante de Deus. Você vê os prazeres da vida aí, isso tudo faz parte da natureza humana. Tem pessoas que não conseguem se desligar da natureza humana, da natureza pecaminosa. Os forrós, as bebedeiras, as boates, os carnavais. É tanta coisa, se eu for falar aqui, não vou ficar a noite toda falando. Então Jesus, ele não veio só para te salvar, ele veio para colocar em você aquilo que o ser humano perdeu, que é a natureza divina. Vamos ficar de pé? Nós vamos adorar a Deus, eu sei que já passei um pouco do... Adora.